90% dos grandes mamíferos da Europa desapareceram da paisagem natural em um intervalo de apenas 150 anos. Por que a reintrodução de uma espécie extinta na natureza há mais de um século seria capaz de reiniciar um sistema inteiro em declínio? À primeira vista, a recuperação de biomas parece depender apenas da flora, mas na prática, a ausência da fauna de grande porte submerge os ecossistemas em um colapso gradual, onde solos compactados e ciclos ecológicos que operaram por milênios simplesmente deixam de funcionar. A Europa tentou diversas estratégias para reverter essa quebra de biodiversidade, mas a ambição de restaurar as florestas nunca se transformou em realidade concreta. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como as lacunas deixadas pelos animais romperam os elos ecológicos que mantinham a funcionalidade da paisagem, provando que para salvar um ecossistema, o plantio de árvores não é suficiente. O equipamento biológico necessário para a restauração veio de uma espécie que havia sido declarada extinta em ambiente selvagem há mais de 100 anos. Depois fica mais complexo. A presença desses animais atua diretamente na estrutura do terreno, onde o solo antes endurecido volta a permitir a circulação de nutrientes e oxigênio. Vê-se como a dinâmica entre predadores e herbívoros reconfigura a vegetação rasteira e o dossel das matas de forma orgânica e contínua. Nesta etapa, não termina o desafio de equilíbrio ambiental. A reintrodução de espécies-chave não é uma ação isolada, mas o acionamento de um mecanismo de autorregulação que havia sido perdido. O ecossistema retoma seu fluxo natural conforme os ciclos vitais são restabelecidos pelos novos habitantes da paisagem. O material biológico agora presente traça uma linha sob a fase de degradação, permitindo que a natureza siga adiante pela cadeia de recuperação. 1919. Este é o ano exato em que o último bisão europeu selvagem foi abatido na natureza. Por que a extinção de um animal de tamanha magnitude ocorreu sem qualquer cerimônia ou percepção imediata? Aparentemente, o desaparecimento do maior mamífero terrestre do continente deveria ter gerado um alerta global instantâneo, mas na prática, o evento passou despercebido, marcando o instante em que uma espécie dominante sumiu completamente de seu habitat natural após milênios de soberania. Séculos antes desse colapso, esses animais percorriam as planícies europeias em uma extensão geográfica massiva que ia da Península Ibérica até a Escandinávia. Pode-se notar a escala dessa presença ao observar que seus domínios se estendiam da costa do Atlântico até as margens do Mar Cáspio. Estimativas históricas apontam que a população total atingia centenas de milhares, ou possivelmente milhões de indivíduos distribuídos pelo território. Mas isso é apenas o começo. A caça para subsistência acompanhava a espécie desde a era dos caçadores-coletores, mas o declínio populacional não foi desencadeado por conflitos armados iniciais. O verdadeiro ponto de inflexão surgiu com a expansão agressiva da agricultura humana e o desmatamento em larga escala das florestas ancestrais. O equipamento humano gradualmente reduziu as zonas de pastagem, sufocando o habitat natural ao longo de vários séculos de ocupação territorial. Vê-se como a civilização avançou sobre as áreas verdes, transformando o ecossistema de forma irreversível e fragmentando as linhagens migratórias. Depois fica mais complexo. No início do século XX, especialistas em conservação acreditavam que o destino da espécie estava selado de forma definitiva. Uma criatura que suportou a era do gelo e milênios de instabilidades climáticas severas não resistiu a um único século de atividade humana moderna. Restavam pouco mais de 50 exemplares de bisões europeus em todo o planeta, e todos sobreviviam estritamente em condições de cativeiro. O processo está apenas ganhando velocidade. A Primeira Guerra Mundial funcionou como um golpe final e devastador contra uma população que já se encontrava no limite absoluto da existência. Em meio ao caos da ocupação e à desordem logística, os animais eram caçados por sua carne, peles e chifres para sustentar tropas e populações locais. Apenas 2 pequenos rebanhos restaram após o encerramento do conflito global, isolados em bolsões geográficos específicos.
À primeira vista, a sobrevivência parecia possível, mas na prática, a pressão externa era insustentável. 9 indivíduos remanescentes na floresta de Bialowieza, no leste da Polônia, foram perseguidos sistematicamente até que o último exemplar selvagem fosse morto em 1921. Enquanto isso, o outro grupo tentava se esconder nas montanhas remotas do Cáucaso Ocidental, longe do alcance humano imediato. Tudo só se complica. 6 anos após o massacre na Polônia, caçadores furtivos localizaram e abateram o último indivíduo remanescente nas altitudes montanhosas. O bisão europeu foi oficialmente declarado extinto em seu estado selvagem, deixando de existir fora dos limites de cercados controlados. A poeira assenta lentamente sobre a história de uma espécie que dominou o continente por eras geológicas completas. O material biológico remanescente agora depende exclusivamente da intervenção humana para não desaparecer totalmente da face da Terra. Assim, o ciclo natural de liberdade desta espécie encerrou sua fase histórica, restando apenas o registro de sua antiga grandiosidade. 800 quilogramas. Esse é o peso aproximado que um bisão europeu pode atingir, superando a estatura de um ser humano adulto e rivalizando com a massa de um veículo de pequeno porte. Por que uma criatura tão massiva consegue se deslocar com uma agilidade que desafia as leis da física? Aparentemente, sua estrutura óssea sugeriria lentidão, mas esses animais conseguem correr 3 vezes mais rápido que um homem adulto e saltar sobre obstáculos que parecem intransponíveis para um corpo de tal magnitude. À primeira vista, essa demonstração de força bruta pode parecer intimidadora para qualquer observador, mas na prática, os bisões são animais herbívoros extremamente calmos que evitam ativamente qualquer tipo de conflito. Na maioria das interações, eles optam pela retirada estratégica em vez do confronto direto, mas isso é apenas o começo. Essa combinação singular de dimensões colossais e temperamento dócil posicionou o bisão como um dos grandes mamíferos menos perigosos nos ecossistemas naturais da Europa. Diferente de seus parentes próximos, os bisões americanos, que têm preferência por vastas pradarias abertas, os bisões europeus evoluíram em ambientes florestais e paisagens mistas complexas. Pode-se notar como eles pastam em gramíneas, consomem arbustos e galhos jovens, enquanto se movem entre a floresta densa e as clareiras naturais de forma fluida. O equipamento biológico desses animais permite que eles atuem como engenheiros de ecossistemas, reconstruindo o ambiente de baixo para cima. Depois, fica mais complexo. Eles não apenas habitam os espaços naturais, mas moldam diretamente a geografia ao seu redor através de suas ações físicas diárias. Ao abrir passagens na mata e criar novas clareiras, eles reiniciam ciclos biológicos que anteriormente estavam estagnados. O processo está apenas ganhando velocidade. Onde o bisão estabelece sua presença, diversas outras espécies conseguem se recuperar de maneira sistêmica. A preservação desses animais, portanto, transcende a proteção de uma única espécie, tratando-se, na verdade, da salvaguarda de toda uma rede de vida que orbita ao redor de sua existência. O que é especialmente notável sob uma análise técnica é como o forrageamento dos bisões cria uma paisagem em formato de mosaico. Vê-se como manchas abertas, arbustos jovens e vegetação madura se entrelaçam em uma estrutura espacial diversificada. Esse fenômeno permite que inúmeras espécies de plantas e animais floresçam com rapidez em nichos específicos. Por exemplo, eles abrem espaço para arbustos floridos dentro da mata fechada, o que atrai polinizadores e insetos. Tudo só se complica. Esses insetos, por sua vez, atraem pássaros e pequenos mamíferos, gerando efeitos em cascata que se espalham por todo o território. Um paradoxo ecológico emerge dessa observação, onde os maiores animais terrestres criam as condições exatas que permitem a sobrevivência dos menores organismos. A biodiversidade não é vista aqui como uma coleção isolada de indivíduos, mas como um sistema estritamente interconectado de dependências mútuas. Transição para o próximo nível. É notável que o ponto onde as duas espécies de bisões, a europeia e a americana, se cruzam
não reside na forma física ou no habitat específico, mas no destino semelhante que enfrentaram. Quando o espaço geográfico desaparece sob a pressão externa, mesmo as maiores espécies da Terra são apagadas da história biológica. O material genético e a presença física desses gigantes dependem inteiramente da integridade do território que ocupam. O processo conclui esta fase, abrindo caminho para a compreensão da fragilidade dos grandes sistemas naturais perante a perda de habitat. 54 indivíduos. Esse era o número total de bisões europeus remanescentes no planeta quando a espécie desapareceu completamente da natureza. Por que um grupo tão reduzido de sobreviventes representava um desafio quase impossível para a ciência? Aparentemente, a preservação de 50 animais garantiria a continuidade da espécie por meio da reprodução em cativeiro. Mas, na prática, esse isolamento carregava uma crise genética invisível e devastadora, onde a consanguinidade extrema deixou de ser um risco estatístico para se tornar uma fatalidade biológica inevitável devido ao banco genético extremamente limitado. Muitos cientistas da época projetavam um cenário sombrio onde, mesmo sem a extinção imediata, os bisões sofreriam um enfraquecimento gradual de seu sistema imunológico. O processo está apenas ganhando velocidade. Observa-se como a perda da capacidade reprodutiva levaria esses animais a um desaparecimento silencioso e definitivo das paisagens europeias. Um pequeno grupo de conservacionistas, no entanto, recusou-se a aceitar esse destino biológico como um fato consumado. Liderados pelo zoólogo polonês Jan Stoltzman, eles iniciaram uma mobilização técnica urgente para reverter o colapso iminente. Pode-se notar a articulação entre Stoltzman e figuras centrais da zoologia alemã, como Heinz Heck, diretor do Zoológico de Munique, e seu irmão Lutz Heck, que comandava o Zoológico de Berlim. Nesta etapa não termina a coordenação de esforços. Eles estabeleceram uma rede logística complexa para reunir os exemplares remanescentes espalhados por zoológicos e reservas particulares ao redor do continente. Depois fica mais complexo. A fundação da Sociedade Internacional para a Proteção do Bisão Europeu serviu como a base institucional para o plano apresentado formalmente em 1923, durante a Conferência Internacional de Conservação da Natureza em Paris. 1932 marcou o estabelecimento do Livro Genealógico do Bisão Europeu, uma ferramenta técnica rigorosa de controle populacional. À primeira vista, o registro parece uma simples listagem de nomes, mas na prática, cada decisão de acasalamento era meticulosamente calculada e registrada para mitigar o colapso genético da espécie. Vê-se como o equipamento administrativo e científico monitorava cada nascimento com precisão absoluta para evitar a degeneração da linhagem. Tudo só se complica com os dilemas éticos e biológicos que surgiram durante o processo de recuperação. A questão central não envolvia apenas a sobrevivência física dos animais, mas a própria identidade biológica da espécie a longo prazo. O debate técnico focava em determinar se o bisão retornaria à sua condição original de animal selvagem e autônomo ou se permaneceria como uma população permanentemente gerenciada por intervenção humana. O material genético e a linhagem da espécie seguem adiante pela cadeia de preservação de forma controlada. 1929. Este foi o ano em que os primeiros exemplares do bisão europeu foram finalmente devolvidos à natureza. A escolha do local para a soltura não ocorreu por uma coincidência simbólica, mas sim por um peso histórico absoluto, recaindo sobre a floresta de Bialowieza. Este território representava o ponto exato onde o último bisão selvagem havia sido abatido anos antes, marcando o fechamento de um ciclo de extinção. A partir desse marco, a população desses animais começou a crescer de forma lenta, porém constante e resiliente. Por que as autoridades e biólogos escolheram justamente este local marcado pela tragédia da espécie? Aparentemente, retornar ao ponto de origem serviria como um teste definitivo para a viabilidade do projeto de recuperação. No entanto, a devolução à floresta de Bialowieza garantiu que o habitat original fornecesse os nutrientes e a proteção necessários
para que o núcleo inicial se estabilizasse antes de qualquer nova expansão. Ao longo de sucessivas décadas, os rebanhos se expandiram gradualmente para outras grandes áreas florestais situadas no território da Polônia. Mas isso é apenas o começo. Conforme a contagem de indivíduos subia para a casa das centenas, uma questão técnica e biológica inevitável começou a surgir entre os especialistas. À primeira vista, o aumento populacional indicava sucesso pleno, mas na prática, as dúvidas sobre a autonomia desses animais eram profundas. Pode-se notar como os pesquisadores observavam o comportamento dos animais com cautela técnica, em busca de sinais de domesticação. Muitos cientistas apresentaram objeções fundamentadas, questionando se uma espécie que viveu por sucessivas gerações, confinada atrás de cercas e alimentada por humanos, ainda seria capaz de recordar os instintos necessários para a sobrevivência autônoma. Depois, fica mais complexo. A dúvida central residia na capacidade de forrageamento e defesa contra predadores naturais em ambientes sem intervenção humana. A resposta para esse dilema científico não seria encontrada nas planícies polonesas, mas sim no território da Romênia, especificamente nas montanhas Tarcu. Vê-se como este ambiente se destaca por ser uma das últimas paisagens verdadeiramente selvagens e intocadas remanescentes em todo o continente europeu. O terreno acidentado e o clima rigoroso das montanhas representavam o laboratório final para a resistência da espécie. Apenas parece óbvio que o bisão se adaptaria a qualquer floresta, mas na prática, o ecossistema montanhoso exige um esforço físico e instintivo muito superior ao dos parques protegidos. Se esses grandes mamíferos não conseguissem prosperar e sobreviver sob as condições extremas deste local, eles provavelmente não sobreviveriam em nenhum outro lugar do planeta. Transição para o próximo nível. A análise do comportamento do grupo nas montanhas determinaria o futuro de todo o programa de reintrodução em escala global. O monitoramento contínuo nas encostas romenas revelou a capacidade de adaptação dos animais aos novos desafios geográficos. O processo de reintegração ambiental segue o seu curso natural, consolidando a presença da espécie na cadeia ecológica. O caminho para a vida selvagem plena continua sem pressa. 2012. Este foi o ano em que a iniciativa Rewilding Europe e a WWF Romênia estabeleceram as bases para uma transformação ecológica profunda nas montanhas Tsarku. Por que selecionar justamente este território para um projeto de tamanha magnitude? A região se destaca como um complexo geográfico vasto, composto por florestas virgens de crescimento antigo, vales fluviais profundos e extensas pastagens alpinas que oferecem o habitat ideal. Mas isso é apenas o começo. 17 de maio de 2014 marcou o momento exato em que o bisão europeu retornou aos Cárpatos romenos após uma ausência de mais de 200 anos. Pode-se notar a construção estratégica de um cercado de aclimatação, com 15 hectares de extensão, projetado especificamente para abrigar a primeira manada composta por 17 indivíduos. Esta estrutura permitiu que pesquisadores monitorassem rigorosamente a saúde e o comportamento dos animais, além de funcionar como uma barreira física contra a caça predatória. Depois fica mais complexo. À primeira vista, o processo de reintrodução parecia avançar sem obstáculos, mas na prática, os anos iniciais estiveram longe de representar uma história de sucesso imediato. Vê-se como a pressão da vida selvagem impôs perdas severas, com muitos filhotes sendo abatidos por predadores naturais em meio à vegetação densa. Indivíduos mais frágeis não suportaram o rigor extremo dos invernos da região, onde a neve e o frio testam os limites biológicos. O processo está apenas ganhando velocidade. Relações hierárquicas dentro do grupo sofriam oscilações constantes, gerando episódios de conflito e níveis elevados de estresse entre os membros da manada. No entanto, algo que a ciência não é capaz de programar ou prever em laboratório começou a emergir gradualmente: o comportamento aprendido. Os animais que nasceram em ambiente selvagem já não carregavam qualquer memória genética do cativeiro anterior de seus ancestrais. Tudo só se complica.
Vê-se como o equipamento de monitoramento registra a adaptação dos bisões, que aprenderam a ler o relevo da paisagem e a identificar sinais de perigo iminente. Eles passaram a se movimentar em sincronia com o ritmo da floresta, utilizando os recursos naturais de forma eficiente para a sobrevivência diária. Transição para o próximo nível. 730 dias após a chegada, o que equivale a 2 anos de adaptação, a primeira manada foi finalmente libertada de forma integral na natureza. Novas reintroduções ocorreram subsequentemente no ano de 2018, ampliando a presença da espécie no ecossistema romeno. Nem todas as liberações alcançaram o sucesso absoluto de imediato, mas cada operação forneceu dados técnicos valiosos e maior experiência prática para os especialistas envolvidos. O equipamento gradualmente documenta como a confiança na autonomia dos bisões cresceu a cada nova etapa concluída. O material genético e a presença física desses grandes mamíferos agora se consolidam no território, garantindo que os animais possam sustentar sua própria existência sem intervenção humana constante. O caminho da rewilding segue adiante pela cadeia de restauração ambiental de forma constante. 101 bisões europeus viviam em total liberdade nas montanhas Tarku até o ano de 2021. Por que um número aparentemente tão reduzido que não chega aos milhares é considerado um marco científico definitivo? O volume bruto de indivíduos é secundário diante do fato de que esta se tornou uma população autossustentável, capaz de se perpetuar sem intervenção externa. Estes animais expandiram seu domínio por mais de 200 km², ultrapassando vastamente os limites das zonas de soltura originais. Eles não permanecem confinados em perímetros estabelecidos por humanos. Pode-se notar como os próprios animais determinam a extensão de seus territórios conforme as necessidades biológicas da espécie. Mas isso é apenas o começo. Este comportamento de expansão é o sinal crucial de que o bisão retomou seu papel ecológico ancestral na natureza. A presença constante dos bisões gerou mudanças mensuráveis e imediatas no ecossistema local. Viu-se como a riqueza das espécies de plantas aumentou em cerca de 30% nas áreas ocupadas por eles. Florestas anteriormente monótonas e densas foram gradualmente fragmentadas, sendo substituídas por paisagens em mosaico, onde gramíneas, arbustos e florestas jovens coexistem em equilíbrio. À primeira vista, as covas de banho de poeira criadas pelos bisões parecem meras marcas no solo, mas na prática elas retêm água da chuva e seus dejetos enriquecem quimicamente a terra. O processo está apenas ganhando velocidade através da movimentação física dos animais. Seus pelos espessos transportam sementes por dezenas de quilômetros de distância de forma involuntária. Nenhuma ordem foi emitida e nenhuma coordenação humana organizou essa restauração ambiental complexa. Os bisões não restauraram a natureza de forma direta. Eles serviram como o gatilho biológico para que o próprio ambiente fizesse o restante por conta própria. 10 anos após as primeiras reintroduções, os dados consolidados do Livro Genealógico do Bisão Europeu e da União Internacional para a Conservação da Natureza confirmaram uma tendência global. A reocupação ocorreu em escala continental, provando que o caso das montanhas Tarku não era um evento isolado nos Cárpatos. A Polônia e a Bielorrússia abrigam atualmente as maiores populações de bisões europeus do planeta, com mais de 2.000 indivíduos em cada nação. Estas populações não são apenas vestígios históricos da floresta de Bialowieza. Depois fica mais complexo, pois estes locais tornaram-se centros de origem para a maioria dos projetos de revitalização da vida selvagem em toda a Europa. Além desses 2 núcleos centrais, o bisão reapareceu em uma lista extensa de países, incluindo Alemanha, Países Baixos, França, Dinamarca, Espanha, Romênia, Ucrânia, Eslováquia, Rússia e os estados dos Balcãs. Apenas a Polônia, conforme dados atualizados de 2024, abriga aproximadamente 2.800 bisões europeus. Este é um feito que teria sido considerado tecnicamente impossível no início do século XX.
Tudo só se complica quando analisamos a resiliência da espécie em diferentes climas e terrenos. As populações atuais revelam uma verdade biológica fundamental sobre a adaptação. Os bisões não estão retornando apenas aos locais mais selvagens e remotos do continente europeu. Eles estão gradualmente reivindicando paisagens que a sociedade moderna acreditava estarem permanentemente fechadas para grandes animais. O movimento desses gigantes pelas florestas e planícies consolida o retorno de uma funcionalidade ecológica que parecia perdida. O processo de expansão territorial segue seu curso natural pela geografia europeia. 9.000 exemplares de bisão europeu agora habitam o continente, partindo de um grupo remanescente de apenas pouco mais de 50 indivíduos. O retorno dessa espécie não ocorreu em um vácuo social, pois as comunidades locais manifestaram preocupações imediatas sobre danos às plantações e questões de segurança pública. Por que a restauração da vida selvagem gera tamanha resistência inicial? O processo de rewilding nunca é puramente uma questão ecológica, mas sim um complexo processo de negociação humana. Entre a biologia e a aceitação social, existe um espaço de atrito constante que define a sobrevivência da espécie. Um bisão macho viajou, há algum tempo, para mais longe do que qualquer outro indivíduo registrado anteriormente. Ele nadou através do rio Oder, cruzou a fronteira entre a Polônia e a Alemanha e se tornou o primeiro bisão de vida livre a realizar tal feito em mais de um século. Mas isso é apenas o começo. O que poderia ter se tornado um símbolo do retorno da natureza selvagem à Europa terminou em uma tragédia documentada. Vê-se como autoridades locais alemãs, movidas pelo medo e pela incerteza técnica, abateram o animal a tiros em poucas horas após sua chegada. A morte do espécime expôs uma verdade desconfortável para os conservacionistas. Embora o abate ilegal ainda exista, a maior ameaça aos bisões hoje não é mais o caçador nas profundezas da floresta, mas o conflito entre a vida selvagem e a forma como os humanos utilizam a terra. À primeira vista, a reintrodução parece ser o objetivo final, mas na prática, a conservação não pode ser interrompida com a simples liberação dos animais. As organizações são forçadas a estabelecer fundos de compensação financeira e treinar guias locais especializados. Depois, fica mais complexo. Canais diretos de diálogo com as comunidades precisam ser abertos para gerenciar a percepção pública. Na realidade, os danos registrados são baixos, mas o medo não desaparece apenas através da apresentação de estatísticas frias. A triste verdade é que a sociedade esqueceu como compartilhar paisagens com animais de grande porte. Por isso, a adaptação deve vir de ambos os lados da fronteira ecológica. O processo está apenas ganhando velocidade. Seres humanos precisam superar o temor instintivo e compreender a natureza dócil dos bisões, além dos serviços ecossistêmicos que eles prestam ao solo. Os bisões, por sua vez, devem ser apoiados no aprendizado de como se mover com segurança através de assentamentos e terras agrícolas em um continente cada vez mais fragmentado por infraestruturas. Ao mesmo tempo, uma nova forma de valor econômico começou a emergir nessas regiões. Pode-se notar como o ecoturismo centrado no bisão agora injeta cerca de 2 milhões de euros por ano na economia local. Tudo só se complica. Casas de hóspedes, restaurantes, serviços de guia e artesanato local se desenvolveram gradualmente em torno da presença do animal. Nem todos os setores se beneficiam de maneira igualitária, mas pela primeira vez em décadas, a natureza selvagem não é mais vista apenas como um obstáculo ao desenvolvimento. Ela se tornou parte integrante da economia da região. No entanto, o crescimento populacional levanta uma questão técnica mais difícil do que qualquer conquista anterior. Quanto espaço a Europa ainda possui para abrigar animais desse porte? Transição para o próximo nível. Estradas, agricultura intensiva, assentamentos urbanos e até projetos de energia renovável competem pelo mesmo território geográfico. O rewilding não trata de voltar no tempo para uma Europa selvagem e intocada, mas sim de um processo de redistribuição de espaço físico. Nenhuma opção de manejo vem sem algum nível de dor ou ajuste social.
Retirar uma espécie da beira da extinção e devolvê-la ao seu habitat natural é uma realização extraordinária de engenharia biológica. A história do bisão europeu serve como um modelo para a restauração de grandes espécies em todo o continente. O equipamento de monitoramento registra os movimentos, mas isso também expõe uma pergunta maior para o mundo moderno. Se a natureza realmente retornar de forma plena, até onde os humanos estão dispostos a recuar em suas atividades? Pode-se notar que os últimos 10 anos foram suficientes apenas para começar a formular essa pergunta com a seriedade necessária. O material biológico e social está pronto para seguir para a próxima fase de processamento sem pressa.